Hello, nice people, how are you? Como vão vocês? Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho? Enquanto eu tomo meu cafezinho. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Caio Ferreira, eu trabalho com tratamento da dor há 8 anos e ajudo pessoas comuns a controlarem a dor com o mínimo de remédios e o mínimo de cirurgias, proporcionando autonomia nesse tratamento. E a palavra autonomia quer dizer que você definitivamente não vai precisar de outros profissionais, de outro profissional ou de mim para controlar a sua dor. Paralelo a isso, eu também ajudo fisioterapeutas a se tornarem experts no tratamento da dor e conquistarem uma agenda forte e estável, sem depender de plano de saúde, sem precisar ficar dando descontos para seus clientes e nunca mais correndo atrás de clientes. O cliente corre atrás de você. E para tudo isso existe método, existe passo a passo. E aí a gente vem recebendo uma série de perguntas na caixinha dos stories e às vezes são perguntas de alunos e ex-alunos. E quando a gente vê a pergunta a respeito desse passo a passo, são alunos que, por algum motivo, né, o ser humano é muito procrastinador, por algum motivo, esses profissionais eles não estão seguindo passo a passo, porque eles acham que por ser tão simples, pelo amor de Deus, não pode ser isso que deu resultado para Caio, não pode ser isso que vai dar resultado para mim, porque é simples. E o fato de ser simples não quer dizer que não dê trabalho, dá trabalho. E é justamente por dar trabalho que a maioria não faz. Então essa semana eu compartilhei um post do Joel J, que 100% das pessoas dizem que vão fazer. 50% delas fazem uma vez, 30% delas fazem por uma semana, 10% delas fazem por um mês e 1% delas fazem por 6 meses a um ano. E é esse 1% que é premiado. Quando eu comecei a tratar a dor, eu estava no 6º semestre, tinha terminado um curso de Pilates que eu ganhei através de uma bolsa por ter tirado nota máxima em uma disciplina de dermatofuncional, viu, pessoal? Tirei nota máxima nas 3 provas, 10, 10, 10. E aí a professora tinha uma empresa de curso e me deu uma bolsa de um curso de Pilates da empresa dela. E eu comecei a tratar do ali através do Pilates no 6º semestre. Então, desde o 6º semestre que eu tô no Orkut, que eu tô no Facebook, que eu tô... Aí depois veio o Instagram não tinha naquela época, salvo engano. WhatsApp também não tinha, enfim. Tudo que tinha, eu tava falando sobre tratamento da dor nessas redes sociais, porque eu sabia que eu ia me formar e o cliente não ia aparecer do céu e minha agenda não ia botar 16 pessoas do nada em um dia num passe de mágica. Eu ia precisar fazer algo para isso. E aí eu participei de alguns processos de mentorias com top players do mercado brasileiro e do mercado gringo também a respeito de marketing digital. E a parada é muito simples e a chave dessa parada é a consistência. Consistência. Eu não conheço colega de fisioterapia que esteja na consistência de um conteúdo por dia, de 2 lives por semana e não esteja batendo 10k por mês no seu consultório. Eu conheço um profissional que está batendo 30, conheço um profissional que está batendo 50, conheço um profissional que está batendo 100. Tem profissional que está batendo 350 mil mês de consultório. Você bota fé num negócio desse? Então, se esse resultado pode ser alcançado por algum profissional, ele pode ser replicado. E replicar esse resultado não quer dizer que você vai copiar aquele profissional. Olha, eu recebi uma mensagem no direct, vou até pegar aqui só para não ficar na dúvida, de uma profissional de Aracaju que viu que uma colega dela de Aracaju estava fazendo meu curso e que ela não ia fazer porque essa colega estava fazendo e podia achar que estava imitando. Então eu respondi para ela, sabe o quê? Legal. Porque não é um aluno que eu quero ter. Porque esse mindset de escassez, de concorrência, de medo de estar imitando, esse mindset
é obsoleto, é de uma pessoa que tem uma crença completamente equivocada a respeito de prosperidade, a respeito de riqueza, a respeito de valor, né? Valor de vida mesmo. Então é uma pessoa que só por esse comportamento, essa atitude, por ela ter transformado essa atitude em palavras e ter vindo falar comigo, já me fez ver que, não vou aplicar nenhuma técnica de persuasão nela para que ela compre o meu curso. Não é um perfil de aluno que eu quero ter, porque não vai ter resultado, vai ficar importunando o tempo todo no suporte, sabe? É um negócio que você precisa selecionar os seus clientes. Mas enfim, eu quero falar hoje sobre necessidade de tratamento. Existem pacientes que não têm necessidade de estar em tratamento. E existem pacientes que têm necessidade de estar em tratamento, mas necessidades de técnicas específicas. E aí o que acontece? Segunda-feira é um dia muito legal que eu fico analisando de fora o consultório, a empresa de atendimento domiciliar, a empresa de cursos, para tentar identificar melhorias nesses processos, né? E hoje eu estava revisando, auditando, né, o atendimento do consultório, né? O atendimento pelo WhatsApp, a central, como as mensagens estão sendo vistas, se está tendo erro de português, porque isso interfere, acredite, isso interfere. Uma secretária que fala com vários erros de português tende a converter menos o seu cliente. Se está tendo palavras de cortesia na entrada, na saída, a cada mensagem, a ausência de palavras de cortesia faz com que o cliente converta menos, né? Porque a porta de entrada do meu consultório é a recepção. Então a gente estava auditando hoje os contatos e a gente separou 3 conversas para algumas melhorias de processos internos. E essas 3 conversas eram a respeito de pacientes que foram encaminhados por médicos e o médico disse, você tem que fazer acupuntura. E o médico disse, você tem que fazer osteopatia. E o médico disse, você tem que fazer fisioterapia analgésica. E aí existe um checklist da central de atendimento, né? Onde o cliente entra em contato e ele recebe uma série de respostas automáticas até nossa funcionária entrar para falar pessoalmente com o paciente, né? E você não percebe isso. Parece durante todo o processo que você está falando com o humano, mas o humano só entra na 4ª ou no 5º ciclo de mensagens. Sabe? E aí, quando ela entrou para atender, ela explicou para a paciente que, olha, a gente trabalha com 18 conceitos diferentes, somos 5 profissionais na equipe, domicílio, a gente tem fisioterapia neurológica, a gente tem fisioterapia ortopédica, a gente tem tratamento da dor, a gente tem fisioterapia cardiorrespiratória, deshospitalização de UTI. E consultório a gente trabalha exclusivamente com tratamento da dor. Tratamento da dor pode ser alcançado através de diversas técnicas. Então, dentre essas técnicas, a gente tem 18. A gente lista as 18 principais, né? Não quer dizer que você vai passar por todas elas, você vai receber cada uma delas no momento de reabilitação que você tiver necessidade de acordo com a avaliação. No entanto, nós não vendemos serviços separados. Você não vai comprar uma sessão de acupuntura R$100 e uma sessão de osteopatia R$150, uma sessão de quiropraxia R$200, uma sessão de fisioterapia ortopédica R$80. Você não vai comprar o serviço separado e pagar sessão por sessão. Você vai ser avaliado integralmente, globalmente. E nessa avaliação global, eu vou identificar qual é o seu diagnóstico fisioterapêutico, que é completamente diferente do diagnóstico médico. Isso precisa ficar claro. Diagnóstico fisioterapêutico é uma coisa, diagnóstico médico é outra. E a partir de então, nós vamos identificar qual o seu problema e quais técnicas você tem que receber. Entende? E aí a paciente falou assim, a seguidora, a pessoa que entrou em contato falou assim, entendo, mas o médico já falou que a acupuntura seria acupuntura mesmo. E aí ela falou, e aí a Lê falou assim, não é o médico que define qual vai ser a técnica que você vai receber, é o fisioterapeuta.
E existem formas e formas de se escrever isso. Afinal, na linguagem escrita, você não está olhando nos olhos do paciente, da pessoa. A pessoa pode receber aquela mensagem de uma forma negativa. Então a gente alterou esse processo final de explicação para ser in loco. Como assim? A explicação vai ser dada a mim. Quando a pessoa vai ser dada por mim no consultório, depois que o paciente marcar a consulta. E aí, Caio, se o paciente se frustrar com isso? Se ele se frustrar, ele se frustrou. Em nenhum momento a gente prometeu entregar nenhuma técnica para ele. Se ele se frustrar, repito, ele se frustrou. Porque no momento que ele me procura para tratar a dor. Ele não me procura pela especialidade. Ela perguntou o valor da acupuntura, a gente explicou como é o processo, disponibilizou o horário, deu o horário de marcação, ela marcou. Se ela não leu a mensagem, não é um problema nosso. Se ela não parou para perceber como a gente trabalha, tudo explicadinho, bonito e registrado ali, por isso que eu gosto de registrar as mensagens, não é um problema nosso, entende? Então quando ela chegar lá, que eu avaliar e falar, ó, seu problema não é para acupuntura não, seu problema é para PNF. Eu vou aplicar PNF em você, porque PNF que vai melhorar esse problema que você tem no ombro aí. PNF que vai melhorar esse problema que você tem na TM aí. O seu problema é para osteopatia. É a osteopatia que vai melhorar o seu problema aí. Não é a acupuntura. E aí, se na hora ela quiser a acupuntura, eu vou falar assim, ó. Olha, eu posso até entregar o que você quer, mas eu não vou te dar resultado com essa técnica. Dito tudo isso, mesmo assim você deseja usar o tempo da sua sessão para recebê-la? Desejo, Caio. Eu vou entregar a técnica o mais tranquilamente possível. Mas o que precisa ficar claro é que você não sabe o que você precisa. O médico não sabe o que você precisa na fisioterapia. Assim como eu, fisioterapeuta, não sei qual é o remédio que você precisa do médico. Entende? Então o processo é muito mais complexo do que parece. Não é porque um médico te prescreveu acupuntura, quiropraxia, osteopatia, que é isso que você vai receber. Porque o diagnóstico que o médico te deu não tem nada a ver com o tratamento que você vai receber na fisioterapia. Absolutamente nada. Principalmente se você não sofreu trauma, queda ou acidente. Porque se você tiver trauma e tiver uma ruptura de LCA e tiver que fazer um tratamento pré-operatório e pós-operatório, a gente tem marcos no processo de reabilitação que precisam ser seguidos. Então você de fato vai receber aquela fisioterapia ortopédica com todos os marcos certinhos. Se você fez uma prótese reversa de ombro, você vai receber todo o processo pós-operatório certinho. Mas quando você não teve trauma, queda ou acidente, não teve fratura, não importa qual é o seu diagnóstico. E quando o médico te diz você precisa de acupuntura, ele tem que fazer em você. Sabe por quê? Porque o médico também pode se pós-graduar em acupuntura. Se ele precisa de acupuntura, faça nele. Porque quando o médico fala para você que é a acupuntura que você precisa, você chega no fisioterapeuta pedindo acupuntura, aquele fisioterapeuta pode ser acupunturista e te entregar aquilo porque ele só tem aquilo e você não melhorar. Ou aquele fisioterapeuta pode ser um clínico como eu, um fisioterapeuta musculoesquelético, que tem na bagagem diversas técnicas, métodos e protocolos, diversas formações, para identificar em que momento da reabilitação, é que você vai receber aquela técnica. Então, vocês têm mania de complicar o que é simples. E a gente tem uma mania aterrorizante de simplificar o que é complexo. Por que eu tô falando isso? Porque, gente, em todas as esferas da vida, todas, absolutamente todas as esferas da vida, o básico é o que resolve os problemas. Quando você, olha só, você tem uma dor no joelho, você tem uma dor no quadril, você passou por um ortopedista, fez uma ressonância magnética, achou artrose, achou impacto femoroacetabular, achou tendinopatia dos glúteos. Olha quanto diagnóstico você achou. Você, inquieto, foi em outro ortopedista que repetiu a porra da ressonância,
Só que dessa vez ele não pediu uma ressonância do quadril, ele pediu uma ressonância da bacia. Ele viu os dois quadris. E ele viu que no quadril esquerdo você tem as mesmas alterações degenerativas do direito na imagem. Só que o esquerdo não dói, o direito dói. Ele, inquieto, esse é um médico de verdade, que avalia você como um todo, começou a falar, parece que sua dor não é por causa da artrose não, vá na fisioterapia. Você chega na fisioterapia, o fisioterapeuta bate a avaliação em você e bate o mesmo martelo. Olha, seu problema não é a artrose, porque você não tem déficit de mobilidade aqui na rotação interna, na rotação externa, na flexão forçada, tamanho reduzido de extensão, enfim, diversas formas de se avaliar isso. Seu problema parece ser outro e parece que não tem nada a ver com o quadril. Parece que você está com um probleminha na coluna de movimento. A gente tem que ganhar esse movimento aqui para você melhorar. E a gente bota o movimento na coluna, melhora a dor no quadril, melhora a dor no joelho, melhora a dor no tornozelo, melhora o diabo do esporão que o paciente sente todo dia. E você vê como o processo seria simples se você tivesse ido primeiro ao fisioterapeuta. Se tivesse consultado primeiro com o fisioterapeuta. A gente tem uma mania de simplificar o que é complexo. Por que eu tô te falando isso? Porque, gente, vamos exagerar na analogia só para que você perceba quão importante é você ter esse conceito. O que mata a fome é feijão com arroz. Você vai fazer toda aquela coisa maravilhosa da cozinha gourmet dos restaurantes chiques. Mas o que mata a fome é feijão e arroz de mamãe, preferencialmente, da sogra, preferencialmente. Não é não? Você vai praticar o Kama Sutra inteiro com seu parceiro, mas o que vai fazer você terminar seu ato sexual é o papai e mamãe. Você vai rodar em diversas tecnologias dentro da fisioterapia e da medicina. Ressonância de 3.5 Teslas. Você vai fazer eletroneuromiografia. Você vai fazer bloqueio venoso, bloqueio interlaminar. Você vai fazer bloqueio por via endoscópica, transforaminal, num centro cirúrgico super sofisticado. Tomar anestesia. Você vai naquele fisioterapeuta que tem uma clínica boladona, que vai botar um bocado de meia compressiva, um bocado de aparelho tecnológico em suas pernas e sua coluna. Vai te dar choquinho, vai te dar calorzinho. E o que vai te melhorar é exercício. Hoje eu estava na fila da farmácia e uma senhora, né, obesa, que estava com cheiro de cigarro absurdo, então eu julguei, e Deus me perdoe se eu estiver errado, julguei que ela é fumante, pedi um remédio à balconista, e a balconista falou para ela assim: cadê a receita? Ela, eu tô sem receita, Aí pegou uma receita antiga que já tinha passado da validade e era uma classe de medicamento que sempre é trocada durante o tratamento. Tipo, você começa com aquele tratamento um mês, e aí depois do segundo tratamento, depois no segundo mês você tem que trocar para uma medicação mais avançada e ir progredindo, né, nas medicações. E a balconista estava explicando isso a ela e ela estava querendo levar o remédio com a receita antiga. E aí ela telefonou, fez um escarcéu na farmácia lá e, enfim, conseguiu uma foto de uma receita nova com um médico conhecido. E aí conseguiu a receita para comprar o remédio. E quando a mulher falou, o valor é R$134. Quantas caixas tem aí? 6 caixas, ou seja, R$134 por caixa. E ela comprou. Aí eu perguntei à balconista, que é farmacêutica, que eu conheço, né? A gente mora aqui na região há mais de 20 anos, conhece quase todo mundo. E ela falou, não, é remédio para artrose. Eu quero dizer, olha que loucura. A pessoa tá tomando um remédio para artrose, que 6 caixas, cada caixa R$134. Que seria o valor de, sei lá, 1 mês e meio de tratamento, mais ou menos. 1 mês de tratamento, um pouquinho. É obesa, fumante e com certeza, assim, Deus me perdoe se eu estiver errado, com certeza é sedentária. E ela tá atrás de uma pílula mágica para melhorar o problema dela. E a gente sabe, baseado em ciência séria, ensaio clínico randomizado,
que o padrão ouro para tratamento da dor crônica secundária, isto é, tem uma causa base secundária à artrose, é exercício, preferencialmente exercício de impacto, que tudo que a ortopedista proíbe, a gente não entende por quê. Essa proibição gera uma cascata de medo no paciente, mais evitação, mais tensão muscular, mais preocupação, e o paciente vai ficando com cada vez mais dor. Nessa brincadeira, o paciente vai cronificando um problema que poderia ser resolvido de uma forma muito simples. E aí eu lembrei, contando esse episódio do paciente, da pessoa que estava na farmácia hoje, de um paciente que a gente recebeu com artrose no joelho, que estava com indicação de cirurgia de prótese total do joelho, e na avaliação a gente identificou uma dificuldade de dobrar o joelho esquerdo. E aí eu falei, gente, vamos dobrar esse joelho aqui. Ah, mas quando dobra dói, o médico falou para não passar de 90 graus. Ah, o médico falou isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe o que é glaucoma? Sei. Se você ficar com glaucoma muito avançado, você precisa de uma cirurgia, não é mesmo? Catarata, pterígio, enfim. Com certeza. Essa cirurgia você faria com açougueiro ou com oftalmologista? O oftalmologista, com certeza. Como é que você está me dizendo que o médico que detectou a sua doença e passou o seu remédio te disse que você não pode dobrar o joelho mais que 90 graus, se quem estudou o movimento fomos nós, fisioterapeutas? Você quer fazer a reabilitação com um médico ou com um fisioterapeuta? Ele, não, eu tô aqui com um fisioterapeuta. Pois é, então eu vou te dizer aqui agora, se você não dobrar o seu joelho, claro, progressivamente, de uma intensidade leve para moderada, para intensa, de uma frequência baixa para uma frequência moderada, para uma frequência alta, você não vai melhorar. E seu tratamento vai durar 3 meses e toda semana a gente vai te passar um exercício pior que o outro. E no outro dia você vai ficar 3 dias com dor muscular tardia pedindo para desistir do tratamento. Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Ele, porra, Caio, você joga muito duro. Não, eu tô. Claro, existem formas e formas de se falar isso. Claro, se fosse uma mulher ou um cara mais tranquilo do que eu, ou um cara, enfim, que tivesse uma comunicação um pouco mais, enfim, poderia falar isso de uma outra forma. Eu gosto de falar assim porque eu pego o paciente na curva. Eu pego o paciente naquela zona de medo da projeção catastrófica de futuro versus aquela zona de que se eu não fizer algo diferente, nada vai mudar. E aí eu vou ali naquela interseção dessas duas zonas e falo o seguinte para ele, eu tô aqui para você, mas você tem que fazer o que eu te peço. Se você não fizer o que eu te peço, não há chance, na minha visão, de você melhorar. E eu acredito que você não tá pagando barato para estar aqui, né? Ele, não, com certeza, o valor foi alto. Então eu acredito que você esteja disposto a fazer algo diferente do que ácido hialurônico, do que plasma rico em plaquetas, do que injeção de diprospan, do que infiltração de corticoide, do que comprar colágeno que não serve para porcaria nenhuma, comprar sulfato de glucosamina, condroitina, cartilagem de tubarão, importar remédio de laboratório que paga comissão para médico, para indicar para você comprar, e você não melhorar do diabo da artrose. Eu acho que você está precisando de alguma coisa diferente. Vamos fazer só para ver o seguinte, eu não quero nem te melhorar hoje, eu só quero te provar que eu vou fazer esses exercícios. E aí eu falo assim, esses exercícios são de alto impacto. Eu vou fazer esses exercícios com você e você não vai piorar. Eu vou confiar em você. Comecei um exercício com sentar, levantar. Segundo exercício, salto e aterrissagem. Terceiro exercício, passada. Quarto exercício, dobrar o joelho repetido. Só. A sessão dele terminou em 18 minutos. Ele estava cansado, exausto, suado, dobrando mais o joelho e com menos dor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sistema nervoso dele, que é o principal responsável pelo controle da dor, ele está íntegro.
E se ele for estimulado de uma forma correta, ele vai liberar analgésico na corrente sanguínea. E se ele libera analgésico, ele é capaz de controlar a dor. Só que para chegar nesse patamar, você tem que ter um nível de exposição a uma forma de terapia cognitiva muito grande. Você tem que ter um domínio, uma segurança na prescrição do exercício que não tem nada a ver com biomecânica. Essa semana eu coloquei uma vovozinha de 84 anos fazendo passada lá no consultório e filmei. Aí um fisioterapeuta comentou pra mim, comentou nos stories, né? Comentou assim, Caio, e esse valgo dinâmico dela aí? Porque o joelho dela tava entrando. Eu falei, o que é que tem? Você não vai corrigir? Eu falei, de jeito nenhum. Aí ele, por quê? Aí eu falei pra ele, ó, o valgo dinâmico não é a queixa dela. A queixa dela é dor no joelho e ela tem uma disfunção de descarga de peso. E a tarefa aí é descarregar o peso na perna. Para o joelho dela saber que eu posso jogar peso nele e eu não pioro ela. Isso vai gerar mais confiança e gradativamente ela vai se expor às atividades que ela não estava se expondo. O fato de você fazer esse reassurance, essa recuperação da confiança do paciente, faz com que a torneira do sistema nervoso central libere analgésico na corrente sanguínea. Aí você vê uma cacetada de fisioterapeuta repetindo isso e agravando o paciente. Porque não sabe avaliar se o controle inibitório nocivo difuso está íntegro. Se o paciente é capaz de controlar a dor, não sabe diagnosticar o paciente. Está tratando em tentativa e erro. Viu no Instagram de Caio, se Caio fez é bom, vou fazer com o meu paciente que ele vai melhorar também. Você está pecando drasticamente. Porque antes de fazer tudo isso, eu dei o diagnóstico a ela. Depois do diagnóstico dela, eu falei para ela, ó, preciso de 3 meses com você para tratar sua lombar, para tratar seu joelho. E durante esses 3 meses eu vou colocar um exercício toda semana para você fazer em casa. E o programa dela foi rastreado desde o início, que é uma coisa que quase ninguém faz, que é rastrear o que você está prescrevendo. Você prescreveu 2 exercícios, foram quantas séries, quantas repetições? Beleza, anotou? Anotei. Quanto tempo a paciente ficou dolorida depois da consulta? Quanto tempo a paciente ficou dolorida depois da consulta? A paciente ficou dolorida 2 dias? Ótimo, volta para a mesma carga. Faz isso por uma semana, na segunda semana aumenta 10%, coloca mais 2 repetições a mais em cada exercício. A paciente se recuperou em 5 dias, ficou com dor muscular a semana toda, você intensificou demais. Se você não rastreou, você não sabe quantas repetições ela fez, quantos exercícios, quantas séries. Você não sabe qual é o volume máximo recuperável que o paciente tem de exercício. E cada grupo muscular tem um volume máximo recuperável específico. Então, se você está trabalhando as pernas, vai ter uma quantidade de séries na semana que o paciente vai fazer. Se você está trabalhando as costas, o peito, os ombros, vai ter uma quantidade específica de exercício que você vai ter. Caio, que diabo é isso? Não sei o que. Fisiologia do exercício. Periodização do treinamento. Claro que tudo isso se aplica de forma diferente para a criança, que recupera mais rápido, de forma diferente para o adulto, que se recupera geralmente em 72 horas, e para o idoso, que só vai sentir a DOMS, a dor muscular pós-exercício, Delayed Onset Muscle Soreness, DOMS, DOMS, 3 dias depois que você submete ele a um protocolo de exercício. Você descarrega exercício no vovozinho, ó, faz 10 exercícios nele. Depois dos 10 exercícios, ele não sente nada no outro dia, tá bem, desce a ladeira, faz tudo. Segundo dia não tá sentindo, no terceiro dia, meu amigo, ele não quer nem olhar pra sua cara. Ele não quer voltar para fazer o tratamento. Porque você não rastreia o que você tá prescrevendo. Você é um mero repetidor de técnica. Você aprendeu o que é preferência direcional e só trabalha com isso. E acha que o planeta Terra funciona dentro de preferência direcional. Acha que só existe aquilo. E fica passando só exercício de preferência direcional. Não recupera a função, não controla movimento, não otimiza a função, não faz reatletização, não faz um programa de prevenção de recidiva no paciente.
fica botando exercício aleatório, trabalhando core training em quem tem dor, trabalhando powerhouse em quem tem dor. Todo mundo que tem dor já está com essa musculatura super ativada e você está lá ativando cada vez mais. Então, esses pacientes, a gente tem que entender o que é um paciente com dor crônica, o que é um paciente rígido, o que é um paciente saudável, que nunca teve dor. E a gente tem que entender o que é uma população especial. Um obeso, um hipertenso, um diabético, um idoso. As intervenções, por mais que sejam iguais, funcionam de formas diferentes nesses grupos de pacientes. De formas completamente diferentes. Então, se eu estou com um indivíduo saudável, eu vou brocar no meu Pilates, eu vou arrebentar no meu RPG, eu vou arrebentar na minha musculação, eu vou arrebentar no meu treinamento funcional, que não vai dar nada. Eu vou corrigir biomecânica, eu vou falar de ajuste postural, de melhora de performance, não vai dar em nada. Quando você pega esse público saudável e troca por um público com dor crônica, que tem dor há mais de 3 meses, muda tudo. Muda absolutamente tudo. Os exercícios do Pilates do RPG pioram o paciente. Ah, Caio, mas eu saio aliviado. Você sai aliviado por 72 horas porque você se moveu. E o movimento tem um efeito de analgesia induzida por exercício. Secreção de TNF-alfa, de beta-endorfina, inibição de colecistoquinina, glutamato, substância P. Isso vai te dar um alívio por 72 horas. Mas o estímulo sustentado que o Pilates e o RPG traz para o paciente que tem dor crônica é ruim. O paciente vive perpetuando a dor, vive em flare-up, vive em agudização do quadro. Então essa história de ortopedista estar prescrevendo Pilates e RPG é pura burocracia do plano de saúde, que aceita que você faça isso na clínica deles mesmos, que eles têm parcerias com os fisioterapeutas que fazem, e o repasse fica todo ali. Você está rodando. Se você não tivesse plano, você estaria pagando 500 no ortopedista, 100 no fisioterapeuta de RPG, 250 por mês no fisioterapeuta de Pilates, ia pagar mais 100 no fisioterapeuta da clínica que faz ozônio, ia rodar em um bocado de serviço que você não precisa, e talvez o tempo de tratamento inerte cronificasse a sua dor. Não ache que porque você está usando o plano de saúde que eles não estão explorando o seu plano de saúde. Eles estão. E é por isso que todo ano seu plano de saúde aumenta absurdamente. Você não sabe por quê. Que é o uso indiscriminado das operadoras de saúde. Hoje já existem projetos de fisioterapeutas e de médicos que atendem o plano de saúde sem ser no sistema Fee for Service. Fee for Service seria a cada procedimento receber uma taxa do plano de saúde. E agora eles trabalham no sistema de Best Valuable as Possible, de cuidado baseado em valor. O que quer dizer? Ele tem um contrato com o paciente, onde o paciente chega lá com dor lombar e o plano de saúde vai pagar aquele estabelecimento R$3.000. E não interessa quantas sessões ele tenha que fazer. O fisioterapeuta bateu no peito e falou: eu resolvo, na média, 88% dos casos, em 6 semanas com 6 sessões. Em 8 semanas com 8 sessões. Então, em 8 sessões eu vou ganhar R$3.000 do plano e vou entregar tudo de melhor para você. E vou ficar com você 45 minutos. Nada de sessão de 15 minutos, não. Vou ficar meia hora, vou ficar 45 minutos com um tratamento individualizado. Porque o plano está me pagando para isso. E se o fisioterapeuta lá não é treinado e erra o seu diagnóstico, o que acontece? Ele vai ficar te atendendo até você melhorar. E se você não melhorar, aquele plano não paga mais aquele serviço. E aí é assim que tá começando a acontecer um barateamento, que ainda está muito longe de ser acessível à maioria da população, dos planos de saúde. E você tem que estar ligado nisso, porque daqui a pouco o paciente não vai querer mais pagar você particular, ele vai querer usar o plano dele, porque os planos já estão cientes da boicotagem que vocês fazem, das alterações nos códigos que vocês fazem para receber mais. Já sabem das vendas casadas que vocês fazem em combinação com ortopedistas, com outros profissionais da saúde. Você acha que um cara que estudou para botar uma operadora de saúde
para ter, sei lá, 30 mil beneficiários. Rapidinho. Já voltando. Rapidinho. Vamos lá. Sim, você acha que um cara que estudou anos para botar um plano de saúde com 3 mil beneficiários, ele não tá vendo que o dinheiro tá saindo e os pacientes que estão usando o plano de saúde não estão melhorando? Eles estão vendo sim. Então fiquem ligados, ou você se muda a sua chave agora e trabalha com prática baseada em evidência para entregar o que de fato o paciente precisa, independente de técnica, método, protocolo. Ou daqui aos próximos, sei lá, 2, 3, 5 anos, você vai ficar sem mercado, literalmente, beleza? Deixa eu ver se eu respondo as perguntas de vocês aqui. Rapidinho. Vamos lá. Teve uma pergunta aqui. Opa. Tá, vamos lá. Perguntinha. Fui submetido a uma cirurgia lombar, onde foi implantado 2 próteses, mas ainda continuo sentindo dores após 4 meses. Que pena, Reginaldo. Eu vivo falando aqui que quem faz cirurgia de coluna, metade dos operados continuam com dor. Que pena mesmo. Procure um fisioterapeuta musculoesquelético para fazer uma avaliação para ver se seu quadro ainda é um pós-cirúrgico ou se já mudou de diagnóstico e você tem uma restrição, um bloqueio de movimento, uma artropatia inflamatória, alguma coisa do tipo, para que você direcione o seu tratamento, tá? Cirurgia é a última opção para tratamento de dor de coluna. Que pena mesmo. O que mais? É isso, pessoal. Sem mais perguntas, vamos encerrar por hoje aqui. Grande abraço e até qualquer momento tem caixinha de pergunta nos stories se você ficar com mais dúvida, tá bom? Até a próxima.